Capítulo 108 O perigo do reino do Reno, 4. Nossa, isso é problemático. Uma mulher de cabelos castanhos acinzentados olhou para o espelho de mão, que refletia uma carranca. O nome dela era Catherine. Ela era uma executiva do culto às bruxas que se infiltrou em Erutônia com Anais sob as ordens de Aleister. Qual é o problema, Lady Catherine? O homem chamado Gyoak Seong está morto. Morto pelo rei do reino do Reno. Então o que devemos fazer sobre os sacrifícios para a invocação? Não temos escolha a não ser pegá-los nós mesmos. Dizem que a segurança em Landium é extremamente rigorosa ultimamente. Uma aliança de piratas conhecida como Fúria da Serpente do Mar estava guardando a Baía Ernox e impedindo que o culto das bruxas pisasse em terra. Houve alguns membros que felizmente conseguiram se infiltrar, mas não eram numerosos o suficiente para prosseguir com suas próprias missões. Então Catherine parou por um momento e mudou a direção do seu cavalo em direção a uma cidade próxima. Não será tarde demais para nos livrarmos de Li Jaezung mais tarde. Agora, precisamos priorizar a invocação da besta demoníaca Charybdis. Ótimo timing. O exército do reino tem nos incomodado ultimamente. Eles estavam evitando conflitos durante a missão para chegar ao seu destino o mais rápido possível. Na verdade, embora as tropas do exército fossem em grande número, não seria fácil derrotar Catarina e Anais, já que as duas conseguiram usar o poder da preguiça ao fazer um contrato com Priscila. Contanto que matemos o comandante primeiro, podemos facilmente aniquilar todos eles. Não importa o quão bem o rei atual tenha treinado os militares, um exército sem um comandante é como uma cobra sem cabeça. Catarina estava familiarizada com as táticas usadas pelas forças do reino, porque ela era uma comandante competente do exército imperial sagrado de Aferian antes de se juntar ao culto das bruxas. Portanto, ela tinha a confiança necessária para romper as brechas em suas formações e trazer de volta o pescoço do comandante da facção inimiga. Não vou cair tão facilmente quanto M. A morte de Kriemhild foi uma grande razão por trás da impotência de M contra o Wilk. Ele poderia facilmente matá-la porque ela não podia mais usar o poder da inveja. Claro, outro fator decisivo foi que ela foi forçada a acelerar seus planos e agir de forma imprudente por causa da intervenção inesperada de Wilk. Enquanto Catherine fortalecia seu coração, um vento escuro soprou do nada e uma sombra negra apareceu do nada. Oh meu Deus! Você parece estar preparando um esquema muito perigoso. Era Lohengrin. Os olhos de Catherine e Anais se arregalaram de surpresa com a aparição repentina. Um demônio? Você está aqui para atrapalhar nossos planos? Eles ouviram dizer que os demônios, assim como os humanos, frequentemente se envolviam em disputas territoriais. Então, embora fosse improvável, o rei do Reno poderia ter se unido a outro rei demônio em troca de lhe dar alguns bens. Lohengrin sorriu graciosamente enquanto os dois olhavam com toda a seriedade. Bem, você pode pensar dessa forma. Pessoas como você que interferem no meu amor são definitivamente inimigas para mim. Para Lohengrin, o Wilk era um ser de grande valor para ele. Então, mesmo que ele não tenha sido solicitado especificamente por Wilk, ele decidiu intervir por vontade própria. No entanto, ele obviamente havia escondido sua amante, Mikhailovich, em segurança em uma caverna. Não sei o quão forte você é, mas não recuaremos. Se o fizermos, seremos severamente punidos por Priscila, a bruxa da preguiça. Não estou dizendo para vocês recuarem. Enquanto vocês dois estiverem vivos, vocês definitivamente nos incomodarão de novo. Lohengrin abriu seus olhos dourados enquanto seu cabelo verde escuro balançava ao vento. O ar ao redor dele subitamente caiu para temperaturas congelantes. Catherine instintivamente engoliu em seco de medo por um momento. Um demônio de alto escalão. Ele era diferente dos 72 reis demônios que ela conheceu até agora. Sua posição provavelmente era bem alta entre eles. Enquanto Catherine pensava no que fazer, Anais gritou com uma cara venenosa. Você acha que eu vou deixar você me matar? Turner, pegue aquele cara logo. KRRRR. Turner abriu os olhos vermelhos e correu até Lohengrin. Lohengrin sorriu quando viu as unhas compridas cheias de energia demoníaca nas pontas dos dedos de Turner. Você está imitando a habilidade do lobisomem. Talvez seja por isso, mas seus movimentos são similares aos dele também. Foi Aleister Crowley quem deu essa habilidade a Turner. Ele era uma pessoa bastante misteriosa, uma das pessoas que Lohengrin conheceu que não podiam ser compreendidas pelo senso comum. Lohengrin estreitou os olhos como se tivesse notado o trabalho de Aleister. Barulho. Os pregos roxos atingiram a barreira protetora intangível e soltaram faíscas. Mas é só isso.
Turner, que confiava apenas em habilidades externas, não poderia ser um oponente digno para Lohengrin. Se perder. Enquanto Turner lutava, Anais, que estava observando de trás, enviou 9 monstros de uma vez. Catherine invocou uma espada dupla negra e saltou no ar, como se não houvesse mais nada que pudesse fazer. É tudo inútil, pessoal. Com um tom frio, Lohengrin desapareceu. Depois, uma única sombra correu como o vento e enfrentou os 3 inimigos ao mesmo tempo. Urg. A. KRRRR. Quando o ataque de Lohengrin começou, feridas grandes e pequenas se formaram nos corpos das 3 pessoas demoníacas. Mas foi só isso. Nem mesmo Lohengrin conseguiu desferir um golpe decisivo neles, porque sua magia ainda não havia se recuperado completamente. Fiquei tão fraco. Pensar que estou lutando com uma batalha fácil como essa. Lohengrin reapareceu e falou friamente. Ele interrompeu sua série de ataques, pois pensou que seria difícil derrotá-los naquele ritmo. Contudo, não havia sinal de impaciência em seus olhos. Anais, ofegante, franziu a testa ao ver sua atitude relaxada. Não nos despreze. Você não pode nem rivalizar com Lady Priscilla. As bruxas dos 7 pecados capitais de Lilith eram tratadas como iguais aos 72 reis demônios no reino demoníaco. Embora houvesse diferenças de classificação dependendo das habilidades individuais, estava claro que Priscilla era mais forte que Lohengrin. Você está discutindo a dignidade do mestre que você serve. Bem, eu sou um súdito do rei demônio Agares. Agares? Rei demônio Agares, o segundo rei demônio mais poderoso. Lilith era a única bruxa mais forte que ela. Catherine abriu a boca em espanto enquanto Anais ficou sem palavras e sem entender nada por um momento. Então você é Lohengrin? Nossa, me tornei uma celebridade. Lohengrin sorriu com um olhar preocupado. Catherine ficou muito agitada com a afirmação. O demônio que lutou igualmente contra o rei demônio Orobas, o 55º Renki. Embora tenha sido dito que o rei demônio Orobas não estava em perfeitas condições, este foi um grande incidente que causou uma sensação considerável até mesmo dentro da facção demoníaca. No entanto, Lohengrin acabou sofrendo danos fatais e teve que entrar em um longo período de hibernação. É uma história exagerada. Eu não sou um ser tão assustador. É por isso que estou tendo dificuldade em lutar contra vocês. Na verdade, a razão pela qual Lohengrin estava atualmente mais fraco do que outros demônios de alto escalão era em grande parte devido à batalha feroz contra o rei demônio Orobas na época. No entanto, ele tentou não mencionar isso. Ele não queria revelar a verdade por trás de sua força às forças hostis. Você tem muitos inimigos, Senhor Azura. Embora ele pudesse ajudar dessa vez, Lohengrin não tinha certeza se poderia ajudar no futuro, particularmente no caso de Aleister. Ele estava particularmente preocupado com Aleister porque era difícil ler sua mente. Enquanto Lohengrin se preocupava com o Wilk em seu coração, o som de cavalos galopando soou ao longe. Baque, baque, baque. Como ele estava ganhando tempo, o exército de sacerdotes do reino Izuna chegou. É o culto das bruxas. Não deixe nenhum vivo e queime todos eles. A sociedade espiritual na vanguarda deu uma instrução urgente. Em pouco tempo, um círculo mágico deslumbrante começou a se espalhar por toda a área. Acho que há outras pessoas aqui para ajudá-lo. Lohengrin ficou mais tranquilo e calmo. Depois, ele ativou suas habilidades e atacou os 3 inimigos que estavam parados, sem expressão. Fenda! Fenda! Uma energia demoníaca fina e semelhante a um fio se espalhou como teias de aranha e massacrou o corpo de Turner. Aconteceu tão rápido que Catherine e Anais mal conseguiram evitar e manter suas vidas. Lohengrin retirou seu poder com pesar. Como eu pensei, esse é meu limite por enquanto. Bem, estou satisfeito com os resultados. Esse maldito bastardo. Uma Anais furiosa tentou correr de volta para Lohengrin, mas ele voou no ar como se não tivesse intenção de lidar com ela. Não quero desperdiçar mais energia. Eles serão seus oponentes de agora em diante. Vou embora, pois estou ocupado. Adeus. Lohengrin acenou com a mão e desapareceu. Ronald viu e levantou seu cajado bem alto no céu. Depressa. Não deixe o culto das bruxas escapar. Os sacerdotes na retaguarda ainda estavam lançando seus feitiços mágicos. Os que estavam na parte inferior da frente seguravam massas e avançaram em direção a Catherine e Anais. Batida, batida, batida. O som de passos pesados de cavalo ecoou no céu escuro da noite. Nós realmente temos muita má sorte. Isso é verdade. Depois do demônio de alto escalão, até mesmo os sacerdotes de outros países estavam interferindo com eles.
Catherine franziu a testa e pegou seu espelho de mão. Quando ela tocou seu reflexo, bruxas escondidas ao redor deles apareceram de repente. Eu estava tentando confundir o exército do reino emboscando-os, mas é muito melhor lutar abertamente assim. Devíamos ter usado isso durante nossa luta contra Lohengrin. Não teria ajudado em nada, mas de repente ela se sentiu arrependida. Enquanto Catherine e Anais davam instruções às bruxas, dois grupos apareceram à distância, levantando poeira enquanto corriam. Os do norte eram o exército dos senhores da região da Erutônia, e os do sul eram o exército do reino. Ainda não é tarde demais. Li Jaezung suspirou de alívio. Como Lohengrin declarou que ajudaria o Wilk, Jaezung conseguiu permissão do rei para partir e deixar o acampamento. Eu definitivamente protegerei a paz na região de Erutônia. Ele sentia um forte senso de responsabilidade por esta região como o senhor. Ele também havia testemunhado a morte de jovens em batalhas contra monstros em primeira mão anteriormente nestas terras. Isso levou a essa partida, onde ele deixou Sally da casa Tanis, sua noiva, para trás, longe da batalha. Se eu voltar vivo, terei que me casar com ela. Lembrei-me das lágrimas de Sally quando ela disse que esperaria a noite toda pelo retorno dele. Sentindo seu coração aquecer, Li Jaezung levantou sua mão direita segurando a proeminente espada larga. Não importa o que aconteça, não recue. Se não conseguirmos pará-los, nossas famílias e conhecidos serão massacrados. Sim, Vida longa ao Conde Li Jaezung. A confiança dos soldados era muito forte, pois eles já haviam protegido o território de monstros juntos anteriormente. Quando Li Jaezung assumiu a liderança e liderou o exército dos lordes, o comandante do terceiro corpo do outro lado também começou a avançar. Baque, 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 baque. Baque, 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 baque. Seguiu-se o som de passos de soldados fortemente armados. Isso está me deixando louco. Eles estão todos vindo de 3 direções diferentes. O que fazemos? Há muitos inimigos. Teremos que fazer o nosso melhor. Se você pensar de outra forma, essas pessoas são todas ofertas a serem sacrificadas. Catherine levantou suas espadas gêmeas pretas como breu com um olhar arrogante. Ronald ficou no caminho quando ela tentou realizar ataques de longo alcance contra os sacerdotes portando massas. Esse anel pertence aos executivos do culto das bruxas. Reticências. Ronald da Sociedade Espiritual. Ronald era uma figura bem conhecida entre as bruxas. Embora não pudesse conhecer Eteria Rodinos, ele era tão bom em magia divina que, mais cedo ou mais tarde, poderia se juntar às fileiras dos santos. De acordo com a vontade do nosso grande Deus, eu os guiarei pelo caminho da purificação esta noite. Tente se puder. Vamos dar uma olhada em suas habilidades. Catherine tirou dezenas de monstros negros de seu corpo. Em pouco tempo, uma batalha feroz entre os dois começou.